falar, mas é uma realidade. A gente pensa em políticas públicas para a defesa dos animais, a gente tem que pensar sim, mas a gente não pensa, muitas vezes, a gente prioriza políticas públicas de rodeio, por exemplo, de proteção dos animais, em detrimento de políticas públicas, e não, a gente deveria pensar para todos os humanos da mesma forma, né? É uma coisa péssima de falar, mas é a realidade. E, bom, vamos lá. E aí é isso. Então, a gente sabe que tem esses problemas. E como que a gente pensa em fazer políticas públicas? Como faz política pública? Por lei. Por lei. E aí a gente vai pensar que lei que existe no Brasil hoje que é em prol das pessoas LGBTQIA+. Existem algumas leis, poucas leis municipais e estaduais, não existe nenhuma lei nacional. O que a gente tem são jurisprudência, que são decisões reiteradas dos tribunais que têm força de lei. Então, todos os direitos da população LGBTQIA+, que a gente tem hoje no Brasil, foram conquistadas porque eles foram para os tribunais e lutaram pelos direitos. Então, a gente tem a Ângela aqui, né, que é um marco histórico nos direitos humanos das pessoas LGBT no Brasil, que foi a primeira pessoa trans do Brasil a conseguir, antes de ter lei, antes de ser possível a retificação de nome direto no cartório, as pessoas tinham que ir no tribunal para mudar o nome, né? Tinham que ir na justiça para mudar o nome. Mas aí eles pediam muitos laudos psicológicos e de cirurgia. Então, o direito e a sociedade entendia, naquela época, que para você ser considerado de um gênero ou de outro, você teria que fazer cirurgia de adequação. E ela foi a primeira pessoa. Quando ela fez isso, muitas outras pessoas conseguiram o mesmo direito. E muitas outras pessoas foram indo, até que chegou um momento que a justiça entendeu que eram tantos os casos, por que não poder retificar o nome direto no cartório? E aí isso é feito de uma forma bem burocrática, mas é de uma burocracia parecida com qualquer outra pessoa que fosse mudar o nome, porque a lei, ela permite, por exemplo, se eu tenho um nome vexatório, se eu fui, sei lá, batizada de Hitler, eu tenho direito de mudar meu nome. E aí eu vou no cartório, peço para justificadamente, com um monte de documentos. Só que se a pessoa ela foi registrada no nome que não corresponde à identidade de gênero, também é vexatório, por exemplo. Então, as pessoas têm o mesmo direito. Só que não existe uma lei que fala isso. São decisões reiteradas. E aí tem um regulamento do CNJ, que não é uma lei que nem Código Civil, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, não é isso. Foi uma luta. Quando a gente fala de adoção por casais do mesmo sexo, luta, as pessoas fizeram processos até conseguirem. Quando a gente fala de transfobia e LGBTfobias em geral, eu lembro, acho que foi 2019 ou 2020, que foi equiparada à lei do racismo. Vocês lembram isso? E aí foi uma coisa muito marcante, porque são lutas identitárias diferentes, né? Obviamente, racismo não é LGBTfobia. Só que a decisão foi a seguinte, também foi isso, as pessoas começaram a ir nos tribunais falando, olha, estou sofrendo LGBTfobia, né, no ambiente de trabalho e tudo. O que eu faço? E a justiça, ela não pode se calar. E quando não tem uma lei que fala sobre aquilo, o judiciário ele pode fazer uma equiparação. Então, ele fez uma equiparação falando que naqueles casos vão ser aplicadas, casos de LGBTfobias, as mesmas sanções na lei do racismo. Então, não quer dizer que a LGBTfobia é racismo. Claro que não, tem nada a ver. Isso é discurso de direita que não quer aceitar que as pessoas têm os mesmos direitos humanos, né? Que as pessoas são humanas também. Então, e aí qual foi a decisão, né? Que aí teve uma ação direta de inconstitucionalidade ou por omissão, alguma coisa assim, não lembro o nome da ação. Mas foi que até que o legislativo, né, fizesse uma lei que protegesse os direitos de todos,
iria usar aquela lei por equiparação. Por quê? Desde a democratização, né, desde quando acabou a ditadura, muitas tentativas de fazer leis que protegessem os direitos dos LGBT, direito da diversidade. Só que quando chega lá, que a gente sabe quem está no poder, quem é eleito, quem são os deputados e senadores, agora tem mudado muito devagar, tem mais mulheres, tem mais LGBTs, tem mais negros, mas a maioria ainda são homens brancos. Quando chegava lá em cima, eles não aprovavam a lei. Por isso que a gente não tem lei, porque quem faz as leis e quem aprova as leis não tem interesse nenhum que todo mundo tenha os mesmos direitos. Eles querem continuar no topo dessa pirâmide social. Não tem interesse. Qual que é o interesse dessa parcela? Eles têm muito dinheiro, eles têm todos os direitos, o discurso sempre é que a gente vai roubar o direito deles, né? E sempre foi assim, que a gente vai... Gente, não, a gente só vai... o discurso ridículo da meritocracia, aquela coisa toda. Então, esse pessoal que está lá em cima, eles não querem fazer lei, tanto é que eles não fizeram até hoje. Né? Já tem aí 3 anos dessa ação e até hoje não tem lei. A gente está lutando para ter, né? A gente conseguiu eleger pessoas que estão lá, que têm feito propostas de lei, né? Agora a Érica Hilton, por exemplo, a Sônia Guajajara. A gente tem pessoas que estão lá, que estão fazendo projetos de leis e que têm uma grande influência, porque também tem esse jogo político da influência. Não, então, tem pessoas que têm influência. Então, como a Mércia falou, a gente tem esperança agora. Então, até para fazer política pública, a gente tem que ter um pouquinho de esperança, porque se não for assim, não vai, né? Então, não só deixar para lá, ter esperança, lutar, mas, assim, também tem esse discurso errado, assim, que, mas as pessoas não lutam pelos direitos. Não, gente, ir para o judiciário, enfrentar um juiz branco pedindo, vendo os seus exames e pedindo uma cirurgia de adequação, é muita braveza. Não é qualquer um que faz isso. Então, as pessoas lutam muito pelos direitos, né? E lá, na época também da ditadura, quantos morreram, né? Quantos... hoje a gente tem, por exemplo, políticas, a gente tem nome social. Antes... É isso, uma mulher trans ia para a prisão masculina, raspava o cabelo, ia presa. A gente tem a Bia, né, Caran, que é uma das poucas pessoas daquela época que sobreviveu, e ela está aí para dar esperança também, que conseguiu envelhecer e que foi presa diversas vezes. Ela, e como chama aquela outra, que é preta, que é trans? E uma outra amiga nossa também, que eu esqueci o nome dela, que ela sobreviveu a essa época. Então, ela levou muita porrada. A Junô, ela levou muita porrada da polícia. Ela foi presa muitas vezes, ela teve cabelo raspado muitas vezes. Ela foi estuprada muitas vezes. Então, se isso não é lutar pelos direitos, então, muitas pessoas tiveram que passar por isso para que hoje tivesse aulas separadas, por exemplo, né? Isso é política pública. Conquistar esses direitos, conquistar o direito de não ser estuprada, porque você tem uma genitália do que a sociedade diz que é correto, é luta. Então, as pessoas têm lutado e a gente se inspira, né, nessa luta. Muitas pessoas se inspiram. Então, vamos lá. Outra coisa para a política pública. Então, eu falei que precisa de lei, só que a gente tem dificuldade para fazer lei. Mas tem esperança e tem formas de fazer lei. Por exemplo, levar propostas para o Conselho. Então, a gente tem hoje em São Carlos 2 leis que fala de direitos LGBTQIA+. Uma é a instituição do Conselho da Diversidade, que foi extinto uma época, depois ele foi reativado, e a outra é sobre a parada. Tem o da LGBTfobia no espaço, então são 3. No espaço da prefeitura, isso. Tem mais alguma lei, Fernanda? Acho que são essas 3, né? Municipais, que é uma conquista, né? Não é que não é, não. Mas dá para fazer mais. E como que a gente faz mais? Levando as... Um decreto do uso obrigatório do fundo social. Tem a lei da conferência, E aí, assim, mas aí o decreto vai de encontro com o estadual, né? Mas, assim, tem algumas leis. E aí,
essas coisas que estão ali, elas são obrigatórias. Por que eu falo tanto de lei? Por que eu falo tanto de lei e eu falei das conquistas jurídicas? Porque lei, a gente pensa em continuidade. Então, se a gente tem uma lei, pode passar o governo, entrar governo e tem continuidade. Quando não é lei, isso pode ser extinto. Se muda a mentalidade, o judiciário, a partir de agora, não. Todo mundo vai chamar o nome que está ali no batismo. Tem genitália masculina, o nome vai ter que ser masculino. Se mudar a mentalidade judiciária, foram muitos decretos que foram extintos, muitos conselhos que foram extintos nesse último governo, porque não era lei. Lei não pode ser, lei tem continuidade. Então, se eu tenho uma lei que, sei lá, fala sobre educação para as pessoas LGBTQIA+, essa lei, próximo governo, vai estar na diretriz orçamentária, entende? Que é muito diferente. Uma coisa é, posso adotar, mas não tem orçamento para garantir que isso aconteça. Então, quando a gente fala em lei, passa governo, pode passar 3, Maria da Penha, quantos governos passaram? Continua existindo, é uma lei que foi conquistada, né? Muito difícil de ser conquistada e foi conquistada. Por isso, a gente tem que garantir que essas leis aconteçam. Mesmo que o judiciário vai lá e lute os advogados, as pessoas, de repente, e isso eu vejo acontecer na minha profissão, eu fico, sei lá, 5 anos trabalhando com um pensamento, de repente, chega no STF, não é mais. E aí perdeu o direito, né? Isso acontece. Então, isso é importante. Então, voltando à diretriz orçamentária, quando a gente tem lei, a gente pode garantir, claro, depende muito como a lei é escrita, as que a gente tem municipais têm algumas coisas em relação a isso, só que a gente pensa em diretriz orçamentária, ou seja, a partir do próximo ano vai ter um dinheiro ali para garantir que esses direitos aconteçam. Isso falando de um jeito bem chulo e bem rápido, porque eu já estou falando demais. E aí, quando a gente fala no dia a dia, falta pessoas preparadas para entender isso aí, gente. A sociedade está evoluindo. Então, para entender, sim, que a pessoa ela pode ter uma genitália ou outra, isso tanto faz. Ela pode, inclusive, ter uma aparência ou outra, mas como ela se apresenta pela sociedade. E ser assim não quer dizer ter menos direitos, porque não importa o que eu acho. Não importa o que eu acho, não importa. Importa que aquela pessoa é ser humano igual a gente, tem nome igual a gente. Tem sentimento igual a gente, sangra e chora igual a gente. Inclusive, isso também foi uma coisa que não foi lei ainda, né? Mas até ano passado era proibido pessoas LGBT queriam mais doar sangue. Porque ainda estava naquela coisa lá de quando surgiu HIV, que era a doença dos gays. Então, ainda tinha essa mentalidade de que LGBT não podia doar sangue, gente. Porque o sangue era menos bom do que os outros. Entende? Então, isso é absurdo. Isso é absurdo, até ano passado. E aí eu tenho algumas sugestões, né, de fortalecer as políticas públicas. Então, uma delas é fortalecer o diálogo por meio dos conselhos, que o Gustavo vai falar um pouco dos conselhos. Outra é o orçamento participativo também, a gente pedir para o poder público ter uma parcela do orçamento para cuidar disso. Hoje tem uma parcela do orçamento na prefeitura, mas é para os direitos humanos, né, Fernando? Me corrija se eu estiver errado. E aí, direitos humanos é tudo, gente. É tudo. Então, as pessoas indígenas, pessoas em situação de rua, PCD, tudo. E precisa que ser, porque são, como eu disse, identidades diferentes, necessidades diferentes. Essa parcela não dá para tudo, não dá. E aí a gente acaba tendo um problema muito sério social, né? Como eu disse, as políticas elas precisam de lei, tem que ter lei. Porque senão chega um Bolsonaro e ele vai proibir que as coisas aconteçam e aí acabou. Então, não tem que ter. Já falei disso. Tá. E aí, só alguns exemplos de políticas públicas.
Por exemplo, uma política pública que eu acho que daria muito certo em São Carlos, precisaria de orçamento para isso, mas, por exemplo, uma lei que garante que tenha prevenção de violência por meio de conscientização e educação nas escolas, nos espaços públicos. É uma coisa muito simples, mas faz muita diferença, porque informação faz diferença. Isso é coisa simples de ser feita, mas pode falar. Isso, você estava falando de a lei, então pode. Um decreto, não. O decreto não pode mudar? A gente tem hierarquia, né, das normas. Então, assim, o decreto, ele tem um prazo de validade, né? Então, assim, mas, assim, geralmente ele coloca, ele é válido até tal, ou ele pode se prolongar. Então, só que o presidente da República tem toda uma norma disso, se você quiser eu te falo depois, mas ele pode revogar. Então, se foi, ele pode revogar. Inclusive ou ele pode dar um decreto oposto, e aí tem uma regra constitucional grande e chata, né, Amanda? Direito constitucional, mas há uma lei que vale para o... Então, por exemplo, temos um decreto municipal, aí tem uma lei que ela diz o oposto, o decreto ele já vai ser... é porque tem a hierarquia, né, das normas. Quando é decreto-lei? Boa pergunta. Eu acho que é a mesma coisa. Acho que é só o nome. Acho que é só o nome. Você sabe, Amanda? Eu acho que é só o nome. É muito mais fácil. Com certeza. É que ela falou assim, e quando é decreto-lei? Eu acho que é só nomenclatura. Porque está escrito, tem umas coisas. Isso, tem umas coisas assim. Mas, assim, quando a gente faz uma lei, que nem Código Civil, Código Penal, Lei Maria da Penha, Estatuto... Tem, assim, ideias de estatuto da diversidade, tem pessoas pensando isso há muito tempo. Então, teve inclusive, eu escrevi sobre isso no meu TCC, que era um projeto de lei de identidade de gênero, que era baseado na lei de identidade de gênero da Argentina. Não passou, mas era muito bom, e facilitaria a vida hoje. Não passou porque quando chegou lá, né? Mas hoje a gente está mais, né, critizado. Então, tem esperança de coisas nesse sentido. Mapeamento e levantamento dos registros de crime por meio de documento e formulário nos órgãos públicos. Então, isso é uma coisa fácil também de ser feita, é política pública, tem a ver com educação, treinamento, mas é quando a gente tem números e a gente sabe, né? E notas técnicas para orientar os trabalhadores. Então, assim, a gente pega pessoas que sabem do que estão falando, faz uma nota técnica e orienta. Porque o trabalhador ele pode não ter o treinamento, mas se ele tiver em dúvida, ele vai lá e lê a nota técnica. Mas, assim, para acabar, eu acho que eu falei muito, eu não sei nem, não perguntei quanto tempo que eu podia falar, né? Mas, para acabar, a gente precisa fazer política pública de tudo. Isso aqui foi só alguns exemplos que eu acho que é muito afetivo e pouco custoso. Mas a gente tem que fazer disso, de cultura, lazer, habitação, empregabilidade, tudo, gente. Está carente em tudo. E passo minha fala para o Gustavo, senhor Gustavo. Obrigada. Pode. Você mencionou as leis, né? Eu tenho um exemplo de uma questão atual da universidade, a questão do banheiro. Você poderia citar para a gente como é que está? O uso dos banheiros tem um entendimento, uma recomendação do MEC, né? Agora, sim, é muito complexo, porque às vezes o que funciona em uma escola, em uma universidade, não funciona na outra. Então, por exemplo, né, nesse caso que eu citei lá da UFSCar, eram duas coisas principais, nome e banheiro, que abriu um leque para um monte de coisa que está acontecendo, e a UFSCar tem feito várias coisas. O que funciona na Lagoa do Sino não funciona aqui, lá funciona muito bem. O que é mais recomendado? Chamar a comunidade estudantil e decidir junto, não de uma forma hierárquica. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente faz coisas achando que aquilo é o melhor. Então, eu já vi coisas de, você pode usar o banheiro da diretoria. Isso foi visto de uma forma muito excludente, né? Porque a pessoa fica mas assim,
ou banheiro unissex, mas aí tem que falar com a comunidade, tem que falar com a comunidade toda, né, acadêmica, os professores, os funcionários, os alunos, e especialmente as pessoas que se sentem afetadas, mas nunca proibir. A pessoa vai lá e, assim, se tem algum caso de discriminação, porque a pessoa usou um banheiro, acolher, né, acolher imediatamente. Então, assim, informação, conversar e decidir em conjunto, de uma forma democrática, o que é melhor. E aí, o democrático também é muito complexo, porque não é só votar, né? Então, a gente tem que ver como fica. O que eu acho, banheiro unissex funciona muito bem, mas as pessoas têm que estar informadas, têm que entender o direito. Gente, hoje, assim, você sai, a maioria dos bares já é banheiro unissex. Na Europa, a maioria dos lugares é tudo unissex. Então, assim, na nossa casa é unissex. Então, não tem muito por quê. Porque, a partir do... Por que foi feita essa coisa de banheiro separado, né? Porque a gente vive numa sociedade que a gente tem medo de ser atacada dentro do banheiro, né? Então, a gente pode colocar um banheiro para cada um dos gêneros e um banheiro unissex, por exemplo. Tem lugares que fazem isso, né? Mas chama a comunidade, conversa, decide junto, procura outras normas, né? Então, mas a recomendação é a pessoa que se sente daquele gênero, ela pode ir naquele banheiro. Mas a gente tem pessoas intersexo, pessoas não binárias, pessoas que têm uma expressão de gênero, por exemplo, uma pessoa que tem uma expressão de gênero masculina, mas ela se sente não binária, ou ela tem uma expressão, por exemplo, ou tem uma expressão de gênero feminina, e, enfim, ela se sente, ou ela está em fase de transição. Então, assim, olhar para a pessoa e falar, não, aqui nesse banheiro você não vem, não é efetivo, porque são tantas, assim, esse mais é tudo aquilo que a gente não consegue nomear, porque tem muitos estudos, né, sobre identidade de gênero, tem alguns que falam que são mais de 240, sabe? Tem alguns que falam que são infinitos, tem o gênero fluido. Então, assim, eu acho pouco efetivo ficar colocando binário, porque se fosse assim, realmente teria que colocar. Mas a gente pode pensar, talvez, coloca ali binário né, e um unissex, qualquer pessoa pode entrar, então faz, ou só unissex. Por quê? Como eu estava falando, isso foi instituído nessa sociedade que a gente tem medo. Mas a sociedade está mudando e a gente vai denunciar e as coisas, e a gente vai acolher, não vai deixar essas coisas acontecerem mais. E ai de quem não respeitar, né? Aqui na USP aqui, tem temos também crianças. Uhum. E aí, qual que é a situação? Crianças trans? Não, crianças, faz parte, por exemplo, aqui do projeto Pequeno Cidadão. São crianças aí de até no máximo 13, 14 anos no máximo. Uhum. Né? E eles fazem uso do banheiro feminino masculino no canto, no restaurante. Uhum. Né? Então, eu falo assim, é uma situação à parte que realmente tem que ser conversado, porque desde quando se tem adultos, uhum. É uma coisa. Quando se trata de crianças, de menores, aí a coisa tem que ser um pouco mais conversada, dialogada. Tudo tem que ser conversado e dialogado, mas não tem nada de errado de ter banheiro unissex para criança. Tem muitas escolas que são assim, porque, inclusive, a gente tem crianças trans, né? Então, primeiro caso que foi registrado, porque agora, hoje também, né, para a criança, precisa entrar com processo. Então, se eu tenho um filho, uma filha trans, e eu quero retificar o nome, eu posso fazer isso. E já tem muitos casos no Brasil. O primeiro, acho que foi em 2016, ou final de 2015. E era uma criança de 6 anos. E aí toda a escola se uniu para acolher essa criança. Porque é um ser humano igual a todo mundo, então não tem nada demais. Eu acho que talvez tenha banheiros infantis aqui, mas pode ter banheiro infantil, porque e não é só... eu entendo que é respeitar... A gente não tem como não falar de sexualidade, né? Então é respeitar a questão da segurança também. Só que é de todo mundo, então a gente tem que mudar essa mentalidade. Ela não teve ainda o entendimento, é uma criança que
8, 9 anos, ainda não tem esse problema. Mas ela vai no banheiro da casa dela que o pai e a mãe vai. Mas então, aí não tem problema ter. Agora, assim, talvez seja mais interessante ter banheiro infantil por vários fatores, até econômico, né? Então, quando a gente vai na. Deve ter banheiro infantil aqui, não tem? Não tem nem nada. Então aí talvez seja uma coisa importante. Por conta do tamanho mesmo, não só de. Mas assim, gente, independente, porque eu entendo que a preocupação de vocês vai uma criança no banheiro unissex ou no banheiro masculino, e aí tem algum adulto que pode fazer mal. Tanto faz, gente. Se for fazer. Não é só homens que fazem mal, não é só mulheres. Tem gente ruim em todos os lugares. Então, é uma coisa que tem que ser decidida e discutida com a comunidade acadêmica e com os pais também. Você falou alguma coisa, Amanda? Era isso que eu falei? Não era mesmo. Certeza? Não é fácil decidir. Não é numa conversa agora que a gente vai decidir, infelizmente. Tem que ser decidido e trabalhado de uma forma que é bom para todo mundo. Não é fácil. Então, eu não consigo falar, faça assim. Não tem jeito, porque não é tão simples. É muito complexo. Semana passada, eu sabia, ela me chamou ali no ensino da física, até passei para nós. E a gente liberou o banheiro, meu irmão para elas. Claro. Eu perguntei educadamente qual seria o gênero, não pode se identificar, ela falou, mas assim, eu acho que às vezes pode ser até invasivo, porque se a pessoa já foi naquele banheiro. Não, é um aluno novo. Tá. Ele não sabia, ele foi perguntar para a vigilante. Ele não sabia se tinha um banheiro unissex. E a vigilante não sabia, a vigilância nossa é terceirizada. Tá? Eu faço parte do quadro da UFRA, a gente é concursado pela UFRA, eu e o Guedes, mas tem um pessoal terceirizado. Então, a informação ali, né, não chegou também, entendeu? Ela veio pedir a minha orientação e aí eles não fez nada. Correto, né? É normal. Na prática, tem uma coisa. Sim. É o que a pessoa precisa sentir mais à vontade. Eu perguntei para ela. Às vezes vai Sim. no banheiro que se menos desconfortável, né? É um processo novo, é uma coisa que estamos em evolução. E é muito legal que vocês estejam aqui, mesmo, agradeço, porque é importante também para a gente. É fácil falar para os nossos. Então, né, para as pessoas que estão estudando ali, estão trabalhando com política, então preciso entender qual que é a dúvida de vocês, até para a gente conseguir ajudar. A gente tinha um aluno da matemática, ele não poderia fazer o banheiro feminino, ele estava feminino. Mas aí teve problema com as mulheres ali no banheiro. O aluno acionou a guarda universitária e queria que ele fizesse o banheiro feminino. Então, como a situação, não, é só um banheiro masculino, não, feminino também, dá problema e tal. Né? A gente foi, conversou com ele, né? Ele entendeu, né? Pô, não é nossa, nada, se quiser continuar tá fazendo uso do banheiro, mas sempre vai ter uma situação de resistência e tal delas aí, das meninas, né? E não foi uma, 2 vezes, né? Mais vezes. Mas é isso, por Aí exemplo, um entendeu banheiro e unissex falou, resolveria, por exemplo. Um banheiro unissex resolveria. Agora, assim, gente, é óbvio que se tem qualquer situação